Olá, meus irmãos. Vamos mais um estudo do Livro dos Espíritos e hoje vamos abordar a questão 7. Na questão 7, Kardec aborda com a seguinte pergunta: poder-se-ia encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Então os espíritos respondem: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. E o Kardec ele aborda essa questão comentando: atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. Temos que ter a seguinte noção para compreender esta pergunta. E a noção é que os elementos do plano material são os mesmos. Tem carbono, por exemplo, no carvão, no diamante. Tem carbono dentro de nós, seres humanos, nos seres vivos. Então, todos os elementos são os mesmos em todos os corpos. A diferença são os efeitos que dependendo da temperatura e da pressão e do ambiente em que ela se encontra, ela pode surgir outros efeitos. Como, por exemplo, se pegar a madeira, que é feita de carbono, e colocar uma certa temperatura, ela vira carvão. E se pegar esse carvão, colocar em uma certa temperatura e pressão, ele se torna um diamante. O material mesmo. A diferença é que a constituição é diferente, o efeito é diferente. Então, se pegarmos para analisar, tendo essa reflexão inicial, fica mais fácil analisar a resposta dos espíritos. Para tudo tem uma causa primeira, e a causa primeira é Deus. Se no começo da ciência ficamos tentando entender esses elementos, até que descobrimos os prótons, os nêutrons e os elétrons. Hoje a ciência avançou mais um pouquinho e começa a entender que além dos prótons e elétrons, dentro tem umas certas substâncias, certos elementos que a ciência está estudando. E no futuro, vão perceber que dentro desses elementos que estão dentro dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons, dos átomos, que sempre tem algo mais. Sempre tem alguma substância que ainda não foi percebida, algum elemento que ainda não foi percebido. Porque a ciência ainda não avançou para perceber, para estudar. Estamos ainda, em comparação, em compreender Deus, estamos ainda na idade das cavernas. Porque, para compreendermos Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, para compreendermos isso, o que é Deus, teríamos que ter o grau evolutivo de Jesus Cristo. E esse grau ainda não atingimos. Nem os espíritos superiores que auxiliam Cristo ainda atingiu o nível evolutivo do Cristo. Para vocês terem uma noção. Então, Cristo é o espírito mais evoluído que caminhou na Terra e, por isso, governa a pedido de Deus,
o nosso planeta. Então temos que ter essa noção de que Deus é a causa primeira, mas ainda falta muito para a gente começar a arranhar essa superfície da compreensão do que é Deus. E não podemos ter o erro de colocar Deus num patamar material, em uma figura qualquer. Ele está além disso. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham um excelente dia, muita luz, muita paz. Até a próxima, e que assim seja.